Fala, amigo, boa tarde pra você, um abraço pra todo mundo ligado aqui no Assunto é Futebol Primeiro Tempo. E o Santa Cruz continua na busca pela diminuição do custo mensal do futebol profissional do clube. Tendo em vista que o Santa só vai começar a pré-temporada na metade de novembro, o Santa busca gastar o menos possível com o futebol profissional nesse tempo sem calendário nacional, sem a disputa da Série D do Campeonato Brasileiro. O Santa só volta a disputar a Série D em 2025. E mais um atleta conseguiu acertar com o clube com calendário nacional, com divisão para disputar. Gilvan, autor do gol mais importante do Santa nessa temporada, na vitória sobre o Central por 1-0 no Arruda, que garantiu ao Santa Cruz um lugar na semifinal do estadual e na Série D 2025, Gilvan, que tem contrato, na verdade, até o fim do próximo Campeonato Pernambucano 2025, foi emprestado para o Sergipe, que recentemente foi vice-campeão sergipano, perdendo a final nos pênaltis para o Confiança, e é comandado pelo Marcelo Martelotti, treinador que tem uma história bonita no comando técnico do Santa Cruz Futebol Clube. Portanto, Gilvan foi com salários pagos pelo Gipão para a disputa da Série D do Campeonato Brasileiro. O tricolor, que já havia emprestado o Matheus Melo para o Amazonas, mas ainda tem alguns atletas que ainda não conseguiram clubes para serem emprestados. O Pedro Bortoluso, além do volante Henrique Lordelo. Os 3 jogadores formados na base do Santa Cruz que tiveram contrato renovado há pouco tempo atrás, Carlos Henrique, Felipe Cardoso e Juan, esses vão aguardar a Série A2 do Campeonato Pernambucano e também algum clube que tenha divisão ou que tenha competição a disputar. O mais próximo de um acerto, o zagueiro Juan, se destacou na pré-temporada do Santa, teve o seu contrato renovado e deve ser emprestado para um clube que vai disputar a Copa Paulista de Futebol ainda nessa temporada 2024. Uma temporada difícil para o Santa Cruz, ainda se idealiza várias formas do Santa gerar receita e a principal forma se utilizando do Arruda, com o Retrô alugando o Arruda para alguns jogos da Série D, a possibilidade do Sport também tendo o Arruda disponível para atuar na Série B do Campeonato Brasileiro. Quando a equipe alugar o Arruda, é óbvio que gera receita, gera dinheiro para o Santa Cruz. A Série A2 do Campeonato Pernambucano realizar partidas no José do Rego Maciel, com a federação pagando ao Santa Cruz pela utilização do estádio do Arruda na segunda divisão estadual, e shows musicais, coisa que a Comissão Patrimonial do Santa, alguns membros da diretoria também estão buscando acertar para essa temporada. Algo que foi muito importante, fundamental para que o Santa conseguisse o principal objetivo do ano, que é voltar a ter uma divisão nacional, foi o torcedor. Foi bilheteria, média de público. O Santa, que teve no Campeonato Pernambucano, entre os 10 participantes, a segunda maior renda geral acumulada do Campeonato Estadual, perdendo apenas para o Sport, e teve a melhor média de público desse Campeonato Pernambucano, 21.119 torcedores. Ao todo, a renda bruta acumulada do Santa Cruz, R$3.212.000. E a renda líquida, o que ficou para o clube, com os descontos de todos os jogos, R$1.610.000 em toda a disputa do Campeonato Pernambucano, que para o Santa durou de janeiro a março. E o Diego Hidalgo, diretor de futebol coral, fala dessa importância do torcedor nessa temporada em que o Santa praticamente não teve absolutamente nada de direitos televisivos e cotas de participação em campeonatos. Não, totalmente. O sócio, na verdade, assim, eu costumo falar, né, nunca costumo falar, é o que é a realidade. O dono do Santa Cruz é o torcedor. Então, quem define muitas vezes o rumo de como o Santa Cruz ele vai se posicionar, até no momento em que vota, no momento em que faz um protesto, no momento em que faz um apoio, é o próprio torcedor. Então, assim, o torcedor hoje, ele é o fiel da balança, inclusive nessa mudança, nessa nova guinada de futuro que o Santa Cruz tem. Então é óbvio, a gente entende a situação em que nós não estamos desportivamente disputando competições no segundo semestre. Não é uma situação, obviamente, que o comitê gestor e nem que o presidente desejaria, tanto é que a gente fez um esforço até dentro de um cenário que era complexo, mas fomos até o STJD brigar pelas possibilidades que tínhamos também, faz parte. Mas óbvio, se nós não tivermos o torcedor do nosso lado, principalmente nesse momento de dificuldade, que é o momento em que a gente não tem esse tipo de renda, como você muito bem citou, né, que é o que ajuda a pagar a conta, que é o que ajuda a trabalhar e fazer os pagamentos, inclusive de folha, de funcionário,
que faço uma menção honrosa aqui ao trabalho extremamente criterioso e positivo que o presidente Bruno tem feito nesse sentido. Né? Acho que historicamente a gente nunca teve uma sequência tão positiva nesse cenário financeiro, mesmo num ano sem divisão, né? Mesmo no pior ano desportivo do clube. Então, se o torcedor ele entender que esse processo é conjunto e nós conseguimos manter um bom índice de sócios ou até aumentar esse índice de sócios, né? com um trabalho, obviamente, que o marketing, que todo o comitê também desse setor vem fazendo, eu acho que o caminho é positivo. Né? Para o ano que vem nem se fala, quando a gente começa de novo um novo cenário de trabalho, buscando essa reestruturação, que só começou, foi o primeiro passo de muitos que nós vamos ter que dar, inclusive para devolver o Santa Cruz de onde ele nunca deveria ter saído. O torcedor ele é o fiel da balança, ele é de fato quem puxa, quem reergue, quem ressurge esse clube, e eu tenho certeza que o torcedor ele não vai abandonar o clube, porque esse ano foi uma prova ímpar, e assim, por onde eu passo, por onde eu vou, né, no STJ, quando a gente vai à CBF, quando a gente fala com outras federações, o que representa o Santa Cruz e o que vibra, inclusive, é a capacidade que essa torcida tem de transformar o clube. Prova disso como foi o nosso pernambucano, essa média de público absurda que nós tivemos, né, e como o torcedor nos abraçou. Tá aí, portanto, palavras de Diego Hidalgo, diretor de futebol Coral, aqui conosco no Assunto é Futebol, primeiro tempo.